Olá, vamos estudar um pouco mais o artigo científico, texto de João Bosco Medeiros e Carolina Tomasi. O objetivo aqui é fazer alguns destaques, pensar um pouquinho nesses destaques, para que esse esforço possa ajudar vocês no trabalho que deverão realizar esta semana. O artigo científico começa com a citação e leio para vocês. Método científico não existe para enquadrar a realidade, mas para contribuir para que ela fale. Infelizmente, ela não fala por si. Fala pelo olhar do observador, que será tanto mais confiável, nunca plenamente confiável, quanto mais metódico for. Nossa função é auscultar, procurar entender, continuar ouvindo e perguntando, na certeza de que nunca vimos tudo e de que o que vimos precisa ser logo revisto. É uma boa citação para o início. Destaco sobre ela a ideia do enquadramento da realidade, porque, mesmo não sendo aqui defendido pelo autor, pela citação, o enquadramento da realidade para o método científico, se houver um enquadramento da realidade, que para mim há um certo enquadramento quando se trabalha com método científico, esse enquadramento precisa ser feito com critério, para que se forneça ao leitor, ao público que vai ler o trabalho, a pesquisa, uma boa contribuição. Para isso, o pesquisador ele precisa de relevar, de dar importância a uma série de procedimentos para que o seu olhar sobre a coisa, sobre o que pesquisa, seja um olhar atento e aprofundado, para fugir deste enquadramento da realidade. O observador, o pesquisador, ele deve ser confiável. Essa pergunta sobre a confiabilidade do próprio trabalho, por exemplo, esse trabalho é confiável? Eu sou confiável como um pesquisador? Eu estou olhando de forma que eu vou transmitir uma confiança ao meu público, ao meu leitor? Então, essa pergunta é fundamental para que essa condição inicial paute o trabalho, que dê ao trabalho uma condição de importância e de responsabilidade. Essa seria uma função inicial ou uma condição inicial do observador, que é o pesquisador de um certo objeto. O autor também, pela citação, reproduz o seguinte pensamento: auscultar, procurar entender, continuar ouvindo e perguntando, sendo um papel desse pesquisador. Ele deve auscultar, quer dizer, auscultar é um verbo interessante porque ele não é apenas o escutar, ele não é o ver, ele não é só o pensar, ele é um conjunto disso e também não é um enquadramento. Ele é algo mais, é uma percepção um pouco mais acurada, um pouco mais aprofundada. Então o pesquisador ele deve minuciosamente auscultar o seu objeto, olhar com muito detalhe e de forma diferente. Além disso, procurar entender esse objeto de pesquisa, continuar ouvindo o próprio objeto e tudo o que diz respeito a ele, e perguntando. Então, esse seria um processo contínuo para que a pesquisa seja confiável. Tudo depende do modo de olhar. Tudo depende do modo de olhar do pesquisador. Quanto mais importância ele der essa forma de olhar, mais confiável será o trabalho. Na primeira parte do texto, preocupações iniciais. Vamos aos destaques. É importante que o pesquisador leia artigos já feitos por outros pesquisadores e, a partir dessa leitura, aprender várias coisas. Por exemplo, além do conteúdo, aprender a estrutura do texto, que estrutura é essa, o modelo que o pesquisador segue, quais as partes desse trabalho científico, no caso aqui, por exemplo, um artigo científico, a linguagem adequada que esse pesquisador utiliza. O autor apresenta para a gente uma série de elementos importantes sobre
a escrita e sobre a estrutura que devem ser observadas além da observação do conteúdo. Ele chama atenção também sobre o escrever, como o pesquisador deve escrever. Para escrever, ele precisa de ter o que escrever. Então, essa condição ela tem que ser buscada pelo pesquisador. Ele tem que ler muito, ele tem que conhecer não somente teorias, referências, mas também saber escrever, observando a linguagem adequada que ele deve utilizar e usar toda a sua experiência para produzir a sua pesquisa escrita. Ele fala também da humildade da pesquisa. Então é importante saber que cada um tem as suas próprias limitações, né? E o trabalho, seja ele qual for, ele é um aprendizado constante. Usar todos os conhecimentos anteriores adquiridos pela formação escolar ou individual. Então, é bem comum as pessoas esquecerem de coisas que já estudaram ou não ter o mínimo interesse em buscar alguns elementos já estudados que nem todo mundo consegue trazer sempre os estudos anteriores de memória. É importante ser um pesquisador disso também. O que eu já estudei de determinado assunto, o que eu já li, então eu vou reler. Como eu terminei os meus cursos anteriores, com quais condições de escrita, até onde eu fui, quais são as minhas limitações, o que eu preciso aprender mais para melhorar nesse trabalho, que é o trabalho atual. Então é importante observar essas condições anteriores. Antes de escrever, entender como funciona a ciência. É importante também para o pesquisador ter uma consciência da situação da ciência, ter uma consciência da ciência, que é o seguinte: saber que ela é provisória, saber que ela é refutável, quer dizer, ela pode ser contestada, ela pode ser derrubada, ela precisa ser reinventada. Há nela falhas que o tempo vai mostrar, que se ela apresenta uma verdade, é uma verdade relativa, não uma verdade única e para sempre. Ela precisa sempre de atualização por conta disso. Essa é a condição da ciência. É importante ter conhecimento e saber registrar no papel. Essa relação aqui congrega esses elementos anteriores que eu falei. Não basta apenas entender o conteúdo, saber sobre um determinado assunto. É importante saber registrar no papel. Então, interessa aos estudantes de biologia os elementos sobre linguagem também. Isso aqui não deve ser preponderância, elemento importante só para os estudantes da área de letras ou de áreas afins. É de importância para todo mundo que escreve. Então é esse nível de importância que o autor e eu chamamos aqui a atenção. Ter rigor científico. O que significa rigor científico? E aqui eu cito: qualquer aprendizagem requer empenho, disciplina, organização do tempo e do trabalho. Pesquisa de última hora, isso é para poder fazer trabalho de última hora e trabalho que não vai ter nenhuma relevância. Isso não vai acontecer normalmente nem com gênio. O gênio, ele trabalha muito. Quem sabe muito, se esforça. Então é importante ter disciplina de leitura, ter disciplina de escrita, organizar o trabalho e o tempo e fazer planos para desenvolver a pesquisa. Ter ideia para escrever o artigo ou qualquer texto científico e depois de saber sobre o que escrever, refletir, identificar um problema. O autor diz aqui que para entender o que significa problematização no texto científico ou no trabalho científico de uma forma geral,
é possível pensar numa pergunta direta, com aquele ponto de interrogação no final. Então, como eu devo gerar um problema? Faça uma pergunta, faça uma pergunta e coloque no final um ponto de interrogação de forma clara, de forma precisa, de forma que seja interessante. Apontar resoluções para o problema. Durante esse planejamento, quais seriam as soluções possíveis? Ter precisão na elaboração da tese. O que eu pretendo defender? Eu tenho isso com clareza para fazer o meu trabalho? Isso aqui não diz respeito a apenas trabalhos de mestrado e doutorado, não. Se pretende pesquisar qualquer coisa para gerar um artigo científico, é importante pensar nessa tese. O que eu estou exatamente pesquisando? Qual é a frase precisa e clara que vai indicar a minha tese? É importante dizer isso. Quer dizer, qual é a questão que eu elaboro inicialmente que deverei defender? É a tese. Pensar no leitor, não escrever para si próprio, né? Pensar que cada pesquisador que pretende publicar alguma coisa, nesse caso aqui, tem a ver muito com publicação, porque é o assunto artigo científico, é o texto que alguém vai ler, né? Obrigatoriamente vai ler, porque ele vai ser ou pretende ser publicado. Nesse caso, o leitor é parte fundamental desse processo. A viabilidade do tema para avançar a partir do problema, e essa é uma questão também muito importante nesse momento, a partir do pensamento da ideia. Quer dizer, tudo que eu vou fazer faz sentido? É importante? Tem viabilidade? Se caso eu precisar de apoio de professor, de orientador, de patrocínio, ou seja lá do que for, esse trabalho se apresenta como viável? Ele vai estimular o interesse de alguém? O problema é interessante? Eu realmente estou sendo útil com esse trabalho, de acordo com a minha área de conhecimento? Essas são as questões iniciais, as preocupações iniciais que devem ser todas nossas. O segundo ponto do texto: artigo de revisão e artigo original. Destaco aqui a citação da norma 6022 da ABNT, utilizada pelo autor. O artigo científico, aspas, é parte de uma citação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Fecha aspas. Com essa definição, já dá para a gente entender bem a importância de assumir a autoria de tudo aquilo que se escrever no artigo, e também mostra essa pequena citação sobre o que é exatamente o artigo científico, o que ele discute. Fala de métodos, de técnicas, de processos, de resultados em diversas áreas do conhecimento. E aqui já dá para a gente ter uma ideia das partes mais importantes do artigo científico. O autor também enfatiza o que é um artigo de revisão e o que é um artigo original, citando também a norma da ABNT. Artigo de revisão, parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Destaco isso aqui, informações já publicadas. O artigo original, parte de uma publicação que apresenta temas e abordagens originais. Artigo de revisão, o trabalho de pesquisa é sobre outros trabalhos. O artigo original é um trabalho de pesquisa que vai tratar de abordagens originais, genuínas, que o pesquisador precisa de se esforçar nesse sentido de apresentar um tema original ou o mais próximo disso possível, diferentemente de um artigo de revisão. Ambos são importantes. Sobre o artigo científico, o autor também fala dos tipos de pesquisas que geram o artigo científico, que fornecem elementos para a escrita e publicação,
posterior do artigo científico. A pesquisa experimental, que é aquela feita com estudos em que o pesquisador ele põe a mão na massa, ele manipula o seu objeto, manipula com a intenção de produzir uma pesquisa com o máximo de legitimidade e com responsabilidade. O estudo randomizado, que é o estudo de escolha aleatória dos participantes da pesquisa, é um tipo de estudo bem comum ao estudo experimental. E também, para a produção do artigo científico, ele fala do estudo observacional, que não tem a interferência como tem a pesquisa experimental. O estudo observacional parte da observação sem interferência, sem manipulação do objeto pelo observador, pelo pesquisador. Sobre o problema e a problematização, é importante relevar o seguinte: um problema poderá gerar outros problemas no decorrer da pesquisa e cabe ao pesquisador lidar com isso. Evidentemente que a partir de um problema inicial, outros problemas vão surgir no decorrer da pesquisa, sejam eles previstos ou não, e cabe ao pesquisador lidar com isso. Lidar com isso em seu favor, tentando utilizar aparecimentos de problemas novos ao problema anterior ou saber descartá-los, saber eliminá-los do seu projeto, se caso isso não for interessante para o desdobramento do trabalho. Durante a produção escrita, cabe salientar o seguinte: todos têm habilidades para escrever excelentes artigos? Bom, há pessoas que têm habilidades, têm competências, têm estudos anteriores e práticas anteriores que são muito importantes e que ajudam no trabalho atual. Há outras pessoas que têm mais dificuldades. O importante a considerar aqui é o seguinte: a importância do esforço e da persistência, principalmente por aqueles que não têm grandes habilidades desenvolvidas a partir de trabalhos e esforços anteriores. E termino essa parte citando uma regra do jogador que está no texto, que diz o seguinte: quanto mais treino, mais sorte tenho. Que poderíamos pensar disso o seguinte: não vamos contar com o fator sorte, nesse tipo de produção, que é uma produção extremamente racional. Vamos pensar no trabalho, vamos pensar que quanto mais treinamos, quanto mais lemos, melhor para o trabalho e, quem sabe, para o resultado dele. Fazendo um apanhado na parte anterior, podemos pensar o seguinte: sobre o escritor e sua relação com o leitor e a sociedade. Pensando aqui que o escritor é o escritor do artigo, é o pesquisador. Todo escritor, todo pesquisador deveria pensar no seu leitor. Segundo ponto, é importante pensar no comportamento ético, respeitar a ética. Outro ponto, sobre a falsidade científica, mentiras e plágios. Para evitar falsidade científica, para evitar mentiras, para evitar plágios, é importante pesquisar e escrever sem ser vigiado, ou seja, ter seriedade na pesquisa, por conta própria. Não há necessidade não deveria ser necessário o orientador e o professor dizer isso para o pesquisador. O pesquisador ele tem que já ter isso como uma condição do seu trabalho. Ele pode fazer o seu trabalho com seriedade sem precisar de que alguém diga para ele que ele não tem que copiar nada, que ele não tem que falsear nada,
que ele não tem que mentir nem fazer nenhum plágio. Ele precisa ter imparcialidade. E uma outra condição extremamente relevante é que tem que ler muito para poder escrever muito também. Não estou querendo dizer que se a pessoa leu muito, ela vai escrever bem. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ler muito é uma condição muito importante para se fazer uma pesquisa com competência, com referências importantes e que poderá ter um desdobramento bem responsável. Então, a leitura ela é fundamental para produzir qualquer trabalho científico de qualidade.